Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Irmãos, eu tô com um cenário diferente. Eu tô no meu ateliê de novo, só que agora mudou um pouco o ângulo da câmera. Tá chovendo muito lá fora, então tem que ser aqui dentro de casa mesmo. Não dá pra pôr a paisagem externa, infelizmente. Uma irmã me pediu pra eu falar a respeito de visão espiritual, obviamente. Eu não sei exatamente qual é o ponto, né, do que ela tem dúvida, mas eu vou falar de uma maneira mais geral, tá? Então é o seguinte, irmãos, existem 3 tipos de visão espiritual. Às vezes a gente ouve as pessoas falando, tive uma visão, né, Deus falou comigo em uma visão, e a gente fica, eu lembro que eu ficava me perguntando, nossa, como é que será que é isso, né? Será que aparece assim, tipo um telão na frente da pessoa e a pessoa vê uma visão espiritual? Será que é como se fosse um filme, né? Como é que isso funciona, né? A gente pensa que é uma experiência assim grandiosa, né? Que é uma coisa assim muito fantástica. Na verdade, o resultado ele é muito fantástico realmente, né? A transformação que faz nas nossas vidas, na vida das pessoas, mas não necessariamente vai ser uma coisa assim chamativa. Então, às vezes o negócio é mais simples do que a gente imagina, né, irmãos? E talvez seja por isso que às vezes a gente não consegue ter essa experiência, porque a gente pensa que tem que ser complicado e às vezes não é, às vezes é muito simples, tá? Então eu vou explicar pra vocês segundo as minhas experiências, assim. É claro que eu não tive experiência com tudo, com todas as coisas que existem, tem coisas que às vezes eu nem sei, né, que eu nunca vivi, e tem outras pessoas que já viveram, mas eu vou falar aquilo que eu vivi, tá, irmãos? Então, é o seguinte, então tem 3 tipos de visão. A primeira visão, que é a mais comum, que todo mundo, quase todo mundo tem, né, que a gente nem chama de visão, mas a Bíblia considera como uma visão, que são os sonhos, né? A Bíblia fala em alguns versículos que fala assim, e apareceu em uma visão em sonho e tal. Então Deus considera como um tipo de visão, porque na verdade, irmãos, a nossa mente espiritual, né, nosso espírito, ele tá sempre desperto, o Senhor sempre consegue se comunicar conosco, independente se a gente está dormindo ou acordado, né? Porque o que dorme é a nossa carne, mas nós ainda continuamos perante Deus conscientes. O Senhor, a prova disso é que o Senhor consegue se comunicar conosco, né? Então, conta como se fosse uma visão. Mas é claro que quando a irmã perguntou sobre visões, ela queria saber aquele tipo de visão, né? Quando a gente está desperto. E aí tem mais 2 tipos de visão, que é a visão aberta e a visão fechada. A mais comum é a visão fechada, tá, irmãos? Que é o que a maioria das pessoas tem. Mas eu vou falar sobre a visão aberta inicialmente, porque um tipo de visão mais incomum, é muito raro a gente ter. Por quê? Porque a nossa mente racional, ela atrapalha demais para que a gente tenha esse tipo de visão. A gente quer entender tudo que a gente está vendo, então a gente acaba sendo muito racional e a nossa mente bloqueia um pouco, então é difícil ter esse tipo de experiência. Tem gente que tem experiências fantásticas, mas não é muito normal acontecer isso, é raro. Comigo aconteceu uma ou outra vez só. Acho que a vez que chamou mais quando a gente tem esse tipo de visão, já é raro ter, né? Mas se você tem, é raro você ter no momento que você tá muito consciente, muito desperto, muito acordado, ativo, como eu tô falando aqui com vocês, né? Por conta da questão da racionalidade. Quando acontece da gente ter, na maior parte dos casos, é quando você acaba de acordar, né? Pelo menos comigo é assim, tá? Quando eu acabo de acordar, assim, que eu acabo de despertar, aquele é o momento que você ainda tá meio zonzo, assim, você não tem muita noção da realidade, né? Sua mente fica um pouco mais desbloqueada, vamos assim dizer, então facilita um pouco para você ter esse tipo de visão, porque você não questiona tanto, você acabou de acordar, você não tá muito racional naquele momento, né? E a vez, assim, que chamou mais a minha atenção foi, eu lembro que uma vez eu tava dormindo, eu acordei na minha casa, e quando eu olhei pra porta do quarto, eu vi o meu irmão parado na porta do quarto. Meu irmão na visão, meu irmão era super alto, a cabeça dele passava o batente da porta. A verdade é que meu irmão é bem alto mesmo, a cabeça dele quase bate no batente da porta, mas na época ele era mais novo, então ele era mais baixo.
E ele era muito alto, ele tinha um sorriso muito bonito no rosto. E quando eu olhei aquilo, na hora eu me lembrei que ele mora a quilômetros de distância, ele não poderia estar ali de forma alguma. E na hora que eu pensei que ele não poderia estar ali, ele desapareceu. E chamou muita atenção, isso foi uma das visões assim mais incríveis que eu já tive. Foi assim muito impactante, né, pra mim. E o que simbolizava isso, só pra vocês entenderem, por curiosidade, né? Quando a gente tem um sonho, ou sonha, ou tem visão com uma pessoa alta, né? Tem a ver com maturidade espiritual, que a Bíblia fala, né? A gente deveria atingir a estatura de varão perfeito, que é a estatura de Cristo, né? Então, se você sonha que você é muito alto, ou que você viu uma pessoa que você conhece que ela é muito mais alta do que ela é na realidade, isso tem a ver com crescimento e maturidade espiritual. Então, era algo que Deus estava me revelando a respeito do meu irmão, né? Que ele iria amadurecer espiritualmente. E foi de fato o que aconteceu. Então essa é a visão aberta. Eu conheço alguns outros casos muito incríveis de visão aberta, né? Lembro, o meu tio avô teve uma experiência que ele sempre contava, que ele estava na casa dele e o filho dele, né, meu tio, entrou, falou com ele e mostrou uns negócios pra ele, não vou entrar em detalhes assim da visão, interagiu com ele e depois uma hora ele fez uma brincadeira e se jogou atrás do sofá. Aí meu tio avô, né, falou assim, não, o que tá acontecendo? Sai daí, vem cá. E ele não saía. E aí ele foi lá atrás olhar e não tinha ninguém. Passou assim, tipo, um segundo, o meu tio realmente entrou na sala, né? Na verdade eu chamo de tio, mas ele é primo, na verdade, né? Um pouco confuso. O filho dele entrou na sala como se nada tivesse acontecido e não sabia nada do episódio. E aí ele percebeu que ele tinha tido uma visão, né? Enquanto ele estava tendo a visão, ele nem sabia que aquilo era uma visão. E aquilo dali tinha algum significado e tal. Era uma mensagem que Deus estava tentando passar. Mas, irmãos, a gente fica maravilhado com essas coisas, só que não é muito comum, né? A maior parte das visões que a gente tem não são assim, tá, irmãos? Então, 99% das visões que a gente tem, ou elas são em sonhos, ou elas são visões fechadas. O que são visões fechadas, né? Quando eu falo no canal, eu tive uma visão tal, como é que é isso, né? As visões, o que são? São imagens que vêm na nossa mente, né? Às vezes, assim, eu faço um exercício, já até falei para alguns irmãos, de eu perguntar algo para Deus, algo que eu tô querendo saber, e aí eu fecho os meus olhos e fico prestando atenção em coisas que vêm na minha mente, né? Se eu falo pra você, assim, pensa agora, sei lá, em Paris, né, na Torre Eiffel, assim, mentaliza isso na sua mente, e aí você vai vir alguma imagem na sua cabeça, certo? Se imagina andando pelas ruas e tal, vai vir alguma coisa na sua mente, não vai? Você vai mentalizar essa imagem e a visão é isso, é a mesma coisa, vai vir uma figura, uma imagem, às vezes pode ser uma imagem congelada, ou às vezes pode ser alguma coisa mais interativa, mais em movimento. Mas normalmente a gente não retém, a gente deixa pra lá porque a gente pensa que é alguma coisa da nossa mente, né? Por quê? Porque o espírito ele interfere na nossa mente, então pode parecer um pensamento seu, mas se você começar a prestar atenção, você vai ver que tem significado, tem informações ali. Ai, Thalita, mas como é que eu faço pra não errar? Né? Você vai ter que ir tentando, né, irmãos? Fazendo experiências, perguntando para Deus. Lembra da parábola dos 10 talentos, né? Que teve um que pegou o talento e enterrou porque ele teve medo. Né? Então, muitas vezes a gente tem medo de errar e por conta disso a gente acaba sendo prudente demais e acaba jogando tudo fora, né? Acaba enterrando o talento. Então, não dá pra ser assim, a gente tem que se arriscar um pouco, tá, irmãos? Então, no começo, né, a gente fica um pouco inseguro porque a gente não tem experiência, mas na medida que você vai ganhando experiência, você vai discernindo quando que é Deus falando e quando que é a sua mente, né? Na maioria das vezes, 99% das vezes, quando eu pergunto algo para Deus, eu fico com meus olhos fechados, quando vem alguma coisa na minha mente, na maioria das vezes é Deus falando algo, tá, irmãos? Então é assim que funciona, é bem simples, não é complicado. Às vezes não é uma visão, uma imagem visual,
às vezes é uma sensação, tá, irmãos? Tem gente que não tem visão, né, de nenhuma maneira. Tem gente que tem impressões emocionais, a pessoa sente algo, né? Isso também é uma forma de comunicação de Deus. Pode acontecer de outras formas, a pessoa pode ouvir algo, né? A gente não chama de visão, né? Poderia chamar de audição, mas é a mesma coisa. Eu lembro que uma vez eu acordei, de novo, né? Acordei escutando a voz do meu pai falando na sala. E eu lembro que eu me alegrei com isso, porque era um momento que eu estava passando por uma prova muito difícil, eu estava me sentindo muito só. E quando eu escutei aquelas vozes, eram várias pessoas, mas no meio tinha a voz do meu pai. Eu escutei a voz do meu pai, eu me enchi de alegria. Só que aí me veio a razão, me veio a consciência, e eu pensei, não, mas meu pai não mora aqui, ele mora a quilômetros de distância, ele não poderia estar aqui, né? E aí é que caiu a minha ficha que aquilo não era real, e aí eu despertei mesmo assim, né? E eu vi que não tinha nada, não tinha ninguém em casa, eu estava sozinha, né? Então aquilo dali foi uma experiência de audição espiritual, né? Então às vezes você pode ouvir, às vezes você pode sentir, então são de várias maneiras, né? E Deus, ele nunca fala sempre do mesmo modo, tá, irmãos? Você pode ter experiências com sonhos, com visões e com várias coisas diferentes, né? Às vezes Deus fala muito com você de uma maneira e daqui a pouco ele pode mudar a forma, né? Porque Deus, ele tem a sua multiforme sabedoria e ele é dinâmico, né? Então, ele quer te ensinar outras maneiras, né? Então, irmãos, essa é a forma da visão. Isso é ter visão, tá, irmãos? Mas aí, irmãos, vem uma segunda parte dessa história toda que eu tô contando pra vocês. Ok, detectei como é que é ter uma visão. Tem gente que não tem, por exemplo, sonhos, né? Tem gente que não sonha nunca, né? Não tem problema nenhum. Deus fala de formas diferentes com pessoas diferentes. Existem formas do dom se manifestar, como eu já falei pra vocês, que às vezes eu faço um desenho, às vezes eu escrevo, então usa a sua criatividade, tá, irmãos? Não se limite, né? Deus, ele não é limitado. Então às vezes a pessoa não tem sonho nenhum, mas Deus fala de outra maneira, tá, ok? Então não tem nenhum problema. Eu, por exemplo, durmo muito leve, meus sonos são muito leves, então consequentemente eu costumo ter muitos sonhos, né? Isso facilita para Deus, é uma coisa natural, mas que Deus usa, tá? Tem gente que dorme muito pesado, acaba não tendo sono, então isso é normal. Mas ok, se você identificou alguma forma de comunicação de Deus, seja sonho ou visão, o que quer que seja, e agora, Thalita, como eu faço para interpretar esse negócio? Por quê? Porque muitas vezes os sonhos ou visões são figuras, né? É figurado o negócio, então... eu lembro que quando eu era mais nova, eu tinha muitas experiências assim, eu tinha muitos sonhos, mas eu não percebia que era Deus falando, né? Eu achava que era algo natural da minha carne, que eu só percebia se fosse muito, muito óbvio, né? Mas quando o negócio era um pouco mais figurado, mais assim, complexo, eu acabava não percebendo, ou acabava deixando pra lá. Mas com o passar dos anos eu fui percebendo que realmente era Deus falando, só que eu não sabia o significado das coisas, né? E na Bíblia a gente vê que Jesus falava muito por parábolas com seus discípulos, né? Ele não só para os discípulos, ele falava para as multidões, mas só quem entendia os significados eram os discípulos. Por quê? Porque eles iam até Jesus e questionavam: Senhor, o que significa isso? O que o Senhor quis dizer com isso? Muita gente ficava sem entender, né, o que Jesus queria dizer. Por que isso acontece, irmãos? Porque Deus, ele não dá as coisas muito de mão beijada, ele quer que a gente vá atrás, né? Que a gente demonstre interesse, que a gente busque respostas, né? Existe um momento, né, como o próprio Jesus ele fala, né, vai existir um tempo que eu não vou mais falar com vocês por enigmas, mas sim diretamente. Chega um momento que Deus começa a falar de uma forma mais direta, tá, irmãos? Isso é normal, né? Vocês devem estar se perguntando, mas o fulano, né, que escuta a voz de Deus assim, audível, isso acontece, tá, irmãos? Mas normalmente, na maioria dos casos, você passa por um processo até chegar nesse ponto, tá? De ouvir Deus falando de uma forma tão assim clara, num português assim direto, tá?
Hoje em dia, né, eu tenho algumas experiências assim de às vezes perguntar algo para Deus e não vou dizer que eu ouço audivelmente, mas às vezes na minha mente me vem a frase com a resposta exata, né? Às vezes eu escuto até audivelmente, mas é mais raro isso. Assim como a visão aberta é raro, escutar audível é mais é raro também, né? Então, mas assim, tanto faz, tá, irmãos? E às vezes eu escuto a frase de uma forma direta, sem enigmas, sem precisar de interpretação, já assim, na lata, né? Então isso pode acontecer. Mas normalmente, para quem está começando, as informações elas chegam até você por enigmas, tá, irmãos? Na maior parte dos casos. Então, e como fazer a interpretação disso, tá? Muitas vezes eu tinha esses sonhos, essas visões, e eu não sabia interpretar. Mas algumas coisas eu pescava, algumas coisas eu pegava. Por quê? Porque está na própria Bíblia. A Bíblia é cheia de simbolismos. Então, vou citar alguns exemplos para vocês, né? O que significa peixes, né? Os peixes são almas, né? Eu falei para vocês no vídeo anterior que eu sonhei com aquários que estavam cheios de peixes dentro, etc. Então, os peixes são as almas, né? O que são as ovelhas também, que são as almas. Tem diversos simbolismos na Bíblia. A serpente, o leão, também água é a palavra, a espada, né? Se você sonha que você tem uma espada na mão, a Bíblia fala, né, que a espada é a palavra, né? E às vezes Deus dá uma modernizada no negócio, às vezes você pode sonhar que você tem uma arma na mão também e pode simbolizar a palavra também, né? E tem várias outras figuras bíblicas. Os pássaros simbolizam os demônios. Deus gosta de usar bastante os animais, vocês vão perceber isso, que os animais são bastante usados nessas figuras. Deixa eu pensar, que mais que tem de simbolismo na Bíblia? Tem o mar, por exemplo, que no livro de Apocalipse fala, né, que o mar eram povos, línguas e nações. Então o mar, pelo menos para mim, simboliza o mundo, né? E além das figuras que já estão na Bíblia, às vezes Deus tem uma linguagem própria com você, que Ele pode usar apenas com você. Lembra que eu falei para vocês que geralmente quando meu pai aparece em sonhos, ele simboliza Deus, né? Porque Deus é pai. Então, é claro que para você não vai aparecer o meu pai, porque o meu pai é diferente do seu. Pode ser até que você nem tenha pai na carne, pode ser que Deus use uma outra figura de uma outra pessoa que para você tem esse significado paterno, tá, irmãos? Então, tem um monte de figuras. E eu lembro que eu tinha esses sonhos e eu, às vezes, interpretava com aquelas figuras que eu já conhecia, que a maioria eram que estavam na Bíblia. Mas algumas eu não sabia o que significava. E às vezes eu ficava muito tempo tendo aquele mesmo tipo de sonho e eu perguntava a Deus o que significava. Então eu fazia como os discípulos, eu ia até Jesus, né? E perguntava, Senhor, o que isso significa? Me dá a interpretação, né? Qual é o simbolismo dessa figura? E às vezes Deus me dava rapidamente, às vezes demorava muito tempo até aparecer o significado. Esses dias mesmo me veio uma figura que eu não sabia, depois de todos esses anos eu não sabia. Sonhei que eu estava andando em cima de um cavalo, né? E já sonhei várias vezes isso e eu me sinto bem quando eu estou em cima do cavalo, né? Cavalgando, né? Eu me sinto assim, livre, independente, né? E aí, eu perguntando para Deus, Senhor, o que significa cavalo? E aí me veio na mente na hora, conquista. Cavalo significa conquista. E eu pensei, faz sentido, né? Porque você, geralmente, antigamente, nas guerras, né? As pessoas, os soldados, conquistavam as coisas com os seus cavalos, né? Então, faz sentido, é uma figura. Enfim, irmãos, por exemplo, né? Me veio na cabeça, areia, né? O que é areia? Na Bíblia fala, né, da casa firmada sobre a rocha e da casa que tinha seus fundamentos na areia, e aí veio os ventos e acabaram derrubando aquela casa porque ela não estava firme na rocha. Então, a areia é insegurança, tá, irmãos? Quando você se firma em algo inseguro. Então, se você sonha com isso, se tem uma visão com isso, pode simbolizar. E assim, irmãos, existem dezenas e dezenas de figuras. Eu poderia, sei lá, fazer uma lista gigantesca aqui, né? Mas eu prefiro não fazer porque às vezes Deus se comunica usando figuras diferentes. Às vezes Ele vai pegar algo que tem um significado muito profundo só para você, dependendo das experiências que você viveu na sua vida.
mas de uma maneira geral costuma ter bastante coisa em comum, tá? Entre os irmãos, principalmente quando são itens que já tá na própria Bíblia. Então, muitas vezes eu ajudo os irmãos a interpretar os seus sonhos ou visões, né, com base nas figuras que Deus me deu. Tá, irmãos? Então, Deus usa muito essas figuras. Contar uma experiência para vocês, eu lembro que eu tinha muitas visões e sonhos que eu via. Eu estava passando por uma prova muito complicada na minha vida naquela época, e eu sonhava que eu via às vezes aranhas. Eu sempre tive fobia de aranha desde criança, e eu via aquelas aranhas, uma ou outra aranha aparecia. Eu cheguei a ter visões também com essas aranhas. Eu não, no sonho ou na visão, eu não sentia opressão, eu não sentia nada. Aquilo ali era só uma informação que Deus estava passando, e eu não entendia o que isso queria dizer. Eu lembro que um dia eu abri o olho assim, e eu vi na porta do meu quarto uma aranhona desse tamanho. Eu sabia que não era real, porque não existe um bicho desse tamanho, um aracnídeo desse tamanho. E então eu tomei aquele susto e ele desapareceu. Daí eu fiquei me perguntando o que isso significava, mas não tinha nenhum significado para mim. Então eu comecei a perguntar para Deus, falei, o que o Senhor está tentando dizer, né? O que o Senhor está tentando falar? Eu tô falando isso, irmão, segundo as minhas experiências. Pode ser que pra você isso não tenha nada a ver, pode ser que signifique outra coisa, tá? Mas pelo menos pra mim, Deus usou essa linguagem. E eu comecei a pedir para que Deus me trouxesse a informação do que isso queria dizer. E eu lembro que eu conversando com uma irmã, um dia qualquer, e essa irmã, ela tinha passado, né, no passado dela, um problema grave no casamento, em que o marido estava em adultério, né, descobriu que o marido estava em adultério. Era algo que já tinha acontecido, já era passado, e ela estava me contando que uns dias antes dela descobrir a verdade, ela teve uma visão, né, e ela viu na cozinha da casa dela, assim, um flash de visão, uma visão bem aberta, ela viu uma aranha gigantesca, do tamanho de uma criança, assim. E aí ela falou assim, a aranha simboliza angústia. Aí eu falei, nossa, faz sentido, né? Por quê? Porque quando você tá preso, né, o inseto ele tá preso ali na teia da aranha, ele tá numa posição em que ele não tem para onde escapar, não tem nada que ele possa fazer, e ele sabe que aquilo que tá vindo ali para destruí-lo é algo que ele não tem como se defender. E é isso, esse é o sentimento que a gente tem quando a gente tá angustiado, porque a angústia é algo que te atropela, algo que te machuca, e você não tem como, não tem saída, não tem nada que você possa fazer, pelo menos aparentemente, né? Então era algo que Deus estava alertando ela para o que ela iria passar, tá, irmãos? Mas por que Deus mostra isso? Não é só para você ficar desesperado, é para que você interceda, para que você ore de forma que você tenha condições de enfrentar aquilo, ou para que aquilo possa ser evitado, né? No caso dela, não tinha como evitar, né, porque era uma situação que já estava acontecendo, mas o Senhor cuidou do coração dela durante aquele processo, para que ela não se desesperasse, para que ela confiasse no Senhor, e ela conseguiu passar por tudo aquilo. Então, esses sinais de alerta que o Senhor mandou era para protegê-lo, né, irmãos? Então, depois que ela falou isso, eu comecei a prestar atenção, e eu percebi que sempre que eu tinha alguma revelação que envolvia essa figura, passava um tempo, alguma angústia realmente vinha, alguma situação de angústia realmente acontecia. Daí, irmãos, eu comecei a entender que eu precisava interceder e orar sempre que eu tivesse essas revelações. Eu entendia que essas revelações não eram da parte do inimigo, era algo que Deus estava mostrando para que eu estivesse preparada para que eu intercedesse. Então, no começo eu não tinha fé por mim mesma, tá, irmãos? Então, às vezes eu orava e mesmo assim acontecia. E acontecia mesmo, tá, gente? Era em torno de 2 ou 3 dias alguma coisa acontecia, era 100% de certeza que ia acontecer alguma coisa se não houvesse uma interferência. Mas depois de um tempo, eu comecei a ligar para o meu pai e pedir para que ele orasse por mim, para que ele repreendesse, né, aquele mal, né? A Bíblia fala que a gente deve orar e pedir ao Pai, né, que nos livre do mal. Então eu comecei a fazer isso, eu ligava para meu pai, né, literalmente, e pedia para que ele orasse para que eu fosse livre do mal. E meu pai, por ser mais maduro, mais experiente, também pastor, tem bastante autoridade espiritual,
ele repreendia e de fato não acontecia nada, ou se acontecia, eu estava bem, né, emocionalmente, e aquilo não me atingia, né, eu sabia lidar, a situação acontecia, porém eu não ficava angustiada porque eu confiava no Senhor. Mas 99% das vezes não acontecia, tá, irmãos? E aos poucos eu fui ficando mais tranquila, fui aprendendo eu mesma a interceder e a repreender, a ponto de que eu não precisava mais ligar para o meu pai, também pedir para ele orar, eu mesma já fazia sozinha, já repreendia, já orava e já tinha o resultado. E isso passou a ser um sinal de alerta, tá, irmãos? Tem uma passagem, né, em que Jesus, quando ele vai para uma determinada cidade, né, que Lázaro tinha morrido, os discípulos falam: você está indo para lá, no lugar onde querem te matar? E Jesus responde assim: os cegos andam de noite, mas aqueles que têm visão andam de dia. Ou seja, o que ele quis dizer, eu não estou indo cegamente, eu sei o que vai acontecer. Eu já sei tudo o que vai acontecer, então não tem perigo algum. Então Jesus andava sempre por fé e ele recebia as revelações do que ia acontecer e do que não ia acontecer. Acredito eu que se o Espírito Santo não alertou ele de que existia algum perigo ali, ele sabia que não ia acontecer nada, então ele estava em paz. E aos poucos eu fui me acostumando com isso. Às vezes surge alguma situação que normalmente as pessoas começariam a ficar preocupadas, tipo, será que vai acontecer alguma coisa ruim? Será que vai acontecer isso, aquilo? Será que tem algum perigo? E eu sei que eu não tive nenhum alerta da parte do Senhor de que existia algum perigo, então eu tô totalmente em paz. Eu falo, não vai acontecer nada, eu sei que o Espírito Santo não disse nada pra mim, então eu tô tranquila, né? Eu tô usando essa figura, mas existem outras. Por exemplo, depois de um tempo eu comecei a ter sonhos em que eu via formigas, né, subindo em mim, e eu comecei a perguntar para Deus o que simbolizava essa coisa da formiga. E acabei descobrindo com o tempo que a formiga significa desânimo. Por quê, irmãos? Porque o que as formigas fazem? Elas vão lá no meio da madrugada e elas destroem tudo que você semeou e tudo que você plantou. Aconteceu comigo aqui recentemente. Teve um vídeo que eu postei pra vocês, que eu tava num jardim e tinha uma árvorezinha atrás que tava só os galhos, não sei se vocês lembram. Quando eu comprei aquela árvorezinha, ela era um buquê de flores, assim, lindíssima. Aí um dia ela tava perfeita e no dia seguinte estavam só os galhos. As formigas saúva vieram e detonaram tudo. Aí eu coloquei veneno e tal, não sei o que. Aparentemente sumiu, passou um tempo, a árvorezinha estava toda cheia de folhas, apareceram flores, estava toda lindinha. E eu fui dormir, quando eu acordei, adivinha, tinha desaparecido, todas as folhas, estavam só os galhos. Gente, isso dá um desânimo, né, gente? Por quê? Porque você fica frustrado de ter perdido tudo aquilo que você construiu, né? E existe o espírito de desânimo, que é aquela sensação de que as coisas estão caminhando para trás, de que você está perdendo tudo aquilo que você plantou, aquilo que você semeou, né? E às vezes nem é real, às vezes é espiritual. Então, às vezes quando eu tinha uma visão, um sonho com formiga, eu já sabia que o inimigo vinha tentar me desanimar, que ele ia tentar fazer com que as coisas que eu sabia que estavam dando certo começassem a dar errado e eu perdesse a minha fé, eu desanimasse, achasse que estava caminhando para trás e que não valia a pena lutar por aquilo, né? Esse era o objetivo dele, que eu desistisse. Mas quando eu era alertada, sou até hoje, né, alertada sobre isso, eu começo a interceder para que o Senhor interfira, né, para que aquilo de fato não aconteça, para que aquela destruição não aconteça. E muitas vezes o Senhor desvia do meu caminho aquela situação. Ou se ela por acaso acontecer, eu não sinto o desânimo, eu sinto que é apenas um ataque do inimigo, mas que o Senhor está no controle, que aquilo não simboliza nada. Então, é isso, irmãos. Falei demais, né? E é isso, irmãos. São muitas e muitas figuras que existem. É uma linguagem que Deus tem conosco, né? Às vezes as pessoas falam, ai, Deus não fala comigo. É claro que Deus fala com você, Deus fala com todo mundo. Só que às vezes a gente não entende a linguagem de Deus. Às vezes a gente quer que Deus fale apenas de uma maneira, que é a sua maneira, né? Eu conheço uma pessoa que reclamava que Deus não falava com ele. Não, mas Deus, ele
não fala comigo, né? E aí depois eu descobri que ele pensava, né, que quando Deus fosse falar com ele, tinha que ser assim uma voz de trombeta, né? Tipo, desce um anjo do céu e vem e fala, eis que te digo não sei o que. Pode acontecer, né, irmãos? Mas essa modalidade, ela é mais rara de acontecer. A probabilidade maior é que o Senhor use os recursos que ele já tem, que já estão funcionando, que são as sensações, os sonhos, as visões mentais, né? As suas emoções. Às vezes você está perto de uma pessoa e você começa a ter um sentimento um pouco diferente do que você estava alguns segundos atrás. Pode ser que você esteja sentindo o que aquela pessoa está sentindo, né? É o Espírito Santo te alertando. Então, por isso que é muito importante a gente estar aberto e a gente estar sensível ao Espírito, porque ele fala quase que o tempo todo, tá, irmãos? É a nossa razão que atrapalha, mas na verdade ele tá ali falando sempre com você. Se você estiver atento, você vai perceber. Ok? E só para finalizar, irmãos, que eu acho que é um item muito importante. Tudo que você receber de revelação, você precisa testar, né? A Bíblia fala pra gente testar os espíritos. Então é sempre importante ver se aquilo dali tem embasamento bíblico, se aquilo dali vai trazer bons frutos, se é algo que está fazendo bem para você, se está ajudando o próximo, se está contribuindo para o reino de Deus. Se for algo que está te afastando dos irmãos, está te separando do corpo de Cristo, está trazendo opressão e sofrimento, está te deixando bloqueado, te atrapalhando, te fazendo você se sentir culpado, tirando você do relacionamento com o Senhor, qualquer coisa desse tipo, não vem da parte de Deus, tá? Porque o inimigo, ele também tenta se infiltrar. Com o tempo você vai percebendo quando o inimigo está tentando alguma coisa, porque geralmente você não sente paz quando é uma coisa da parte do inimigo, tá? Às vezes o simbolismo pode ser que seja bom, pode ser que tenha elementos ali que sejam até bíblicos, porém no geral você não sente paz, você sente uma coisa pesada, e isso é discernimento de espírito, você já está percebendo que aquilo dali não vem da parte de Deus. Então sempre pede confirmação, sempre ora. Conversa com irmãos que sejam, que você tenha confiança, pede para eles orarem por você, pede para de repente alguém te trazer alguma palavra também, tá, irmãos? Mas cuidado com quem você vai compartilhar. Tem pessoas que podem às vezes acabar agindo como Satanás na sua vida, então toma cuidado com isso. Mas sempre pede confirmação, tá? A Bíblia fala que a gente deve testar os espíritos. Isso é muito importante, tá, irmãos? Porque tem pessoas que seguem sonhos, visões, à torta direita, como se todos viessem da parte de Deus, e muitas vezes acabam se envolvendo com heresias, com enganos e com coisas muito perigosas. Então, se você busca a paz, né, que a paz de Cristo invada seu coração, se aquilo dali está trazendo bons frutos, você pode descansar no Senhor, tá certo? Então, é isso. Até o próximo vídeo. A paz do Senhor Jesus.